Ok, acho que já estamos no ar, vamos começar. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos começar com a apresentação. Eu sou o Rafael Moraes, vou moderar o encontro. Este encontro tem 1 hora e a abordagem será exatamente quais são as políticas de combate ao desemprego em tempo de Covid-19. Temos conosco como preletor o Fernando Sapuaela Gomes, que é ativista e professor. Temos também conosco o Pedro Agostinho, do projeto Cidadania, localizado na província de Beira. Seja bem-vindo, muito boa tarde, Pedro. Muito obrigado. Desculpe também aí, boa tarde, Fernando Sapuaela. Não escuto bem, por favor. Estou com alguma dificuldade de escutar o Fernando. Sim, me ouve? Boa tarde. Dali, Muito boa tarde, agora está audível. Consegue me ouvir agora? ok, agora escuto muito bem. Ok. Também conosco o Dito Dali. Não sei se nos escuta aí. Ok, o Dito não está com dificuldade, portanto terá que acionar o som. Vamos começar. Vou fazer primeiro uma abordagem, um resumo. Pelo menos 3.728 pessoas em Angola viram extintos os seus postos de trabalho e suspensos os contratos laborais nos últimos 2 meses pelo facto das empresas apresentarem graves problemas de tesouraria agravados pela Covid-19. Disse esta sexta-feira, tanto uma representante da Inspeção Geral do Trabalho. Esta situação obrigou exatamente o Executivo angolano a aprovar, por via do Decreto Presidencial 98/20, de 9 de abril, as medidas imediatas de alívio dos efeitos econômicos e financeiros provocados pela Covid-19. Portanto, há aqui um elemento muito importante de mais de 3.728 pessoas em Angola que viram exatamente os seus postos de trabalho suspensos e também os contratos laborais, e acho que isto era um problema. Portanto, estas medidas que foram tomadas pelo governo angolano, que visou proteger o território angolano da propagação da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, estamos aqui a falar o Decreto Presidencial 81/20, de 25 de março, o Decreto 97/20, de 9 de abril, o Decreto 120/20, de 24 de abril, e o último Decreto 128/20, de 8 de maio. Portanto, são as medidas que o governo foi tomando no sentido de poder acautelar vários elementos que concorrem para poder evitar a propagação da pandemia em Angola. Faço a primeira pergunta para o Fernando. Fernando, me escuta? A primeira pergunta vai para o Fernando. Estas medidas que o governo angolano tomou, teve algum impacto positivo ou negativo no seio dos trabalhadores, uma vez que houve medidas que foram tomadas pelo governo para cautelar esses elementos? Estamos com dificuldade para escutar o Fernando. Agora me ouve? Sim. Viva o som, ok. Eu ia dizendo que, de uma forma ou de outra, o Executivo tem de começar de algum lado. É preciso tomar medidas que demonstrem alguma vontade de resolver o problema, porque é vocação dos governos a resolução dos problemas, mas ocorre que nós devemos primeiro perceber a questão do desemprego e os números a que se refere o Executivo, para avaliarmos então o impacto dessas medidas. Primeiramente, quando falamos em 3.000 pessoas que perdem
os seus postos de emprego, precisamos ter um raio geográfico a que incide esta ação de análise, porque devíamos ver se é uma perda de emprego no meio urbano, no meio periurbano, no meio rural, para depois compreendermos a situação de emprego versus desemprego e o momento concreto em que o país está a viver. Não é? Nós estamos a compreender que o país está a viver uma situação de quase paralisia motivada pelo Covid-19 e essas medidas devem ter primeiro efeitos conjunturais e depois efeitos locais. Porque quando as pessoas perdem os seus postos de emprego e o facto das empresas estarem incapazes de assegurar os postos de emprego, não se pode encarar isto como consequência imediata da incapacidade das empresas em gerir esses postos de emprego, mas sim devemos encarar isso como resultado da situação concreta do tipo de economia que nós temos. Nós temos uma economia assente num segmento de seres humanos, nós temos uma economia assente num segmento único de empresariados ligado à vida política. E estes atores empresariais do nosso setor angolano, por estarem muito ligados à vida política, também têm benefícios diretos do Estado, do ponto de vista financeiro, para manter as suas empresas em funcionamento. Hoje, estando o Estado a fonte primária de aquisição de receitas financeiras destas empresas com sérias dificuldades, as empresas também se debatem com uma série de dificuldades. Pelo que pensamos nós que, à medida que o Executivo vai tomando, em função dos vários decretos que foi aprovando, como é o caso do decreto 98/20, 91/20, enfim, todos eles quase que do mesmo período, têm um efeito quase que mitigador, mas são demasiado ineficientes. Por quê? Porque não há uma noção exata por parte do Executivo daquilo que é emprego, subemprego, e depois essas classificações começamos a perceber que há uma linha de orientação não muito bem concreta. Por exemplo, o Executivo, quando fala de pessoas que perdem emprego, está a contar as barbearias fechadas, que é preciso nós tipificarmos, se considerarmos aqui emprego como toda atividade remunerada, não é, a qual resulta de um esforço exercido, nós temos barbearias que estão a fechar, nós temos cantinas que estão a fechar, e tivemos um segmento de subemprego que rondou pelo país, que era alimentado por uma clique de empreendedores estrangeiros, os casos de libaneses, malianos, enfim, que abriram uma série de relotes e eram transformados em chamucharias, que de uma forma ou de outra gerou emprego, e estas encontram-se fechadas. Quando o Executivo fala em perder emprego, está-se a referir ao setor da indústria pesada, da indústria ligeira, ou se está a referir também a esse segmento que, de uma forma ou de outra, tinha a sua renda mensal nos empreendimentos dos estrangeiros, nas barbearias, enfim. E depois precisamos também depois entender o impacto desta crise do Covid no meio rural, porque lá também estão os angolanos a ressentirem da mesma situação. Com certeza. Pedro Agostinho, coordenador do projeto Cidadania na província do Bié. Como é que está a situação aí na província do Bié, depois dessa abordagem feita pelo Davi? Para além de tomar essas medidas, também acautelou alguns benefícios que poderiam ajudar tanto as empresas para poderem pagar os seus trabalhadores? Bem, considero que os 3 mil empregos que o Ministério do Emprego se referenciou, talvez não seja concretamente aquilo que é a estatística global. Porque por aquilo que nós sabemos, este número corresponde simplesmente a uma ponta do iceberg. Por cá, proíbe-se, por exemplo, a questão dos motoqueiros, que em partes também correspondiam a um certo emprego direto, e muitas dessas motorizadas, por exemplo, foram parar lá nas unidades operativas, que, direto ou indiretamente, eles conseguiam, de certa forma, contribuir para uma renda na sua família. Agora, as medidas econômicas em que o governo vai trazendo para minimizar o efeito da Covid-19, no fundo, são de medidas paliativas. Nós precisamos de medidas práticas. E depois a nossa economia,
nós estamos a viver uma economia completamente vertical, virada simplesmente à questão de partido. Se nós formos a ver hoje, quais são as empresas que agora têm a sua situação financeira estável? Praticamente não temos nenhum, porque considero que o Ministério das Finanças, por agora, ao invés de ser verdadeiramente o Ministério das Finanças, aquilo está mais virado para a tesouraria. O nosso governo está muito preocupado em debitar e creditar na conta, ou seja, creditar da conta do cidadão, do que verdadeiramente o fomento factual do emprego. Então aí vem o grande desafio. A economia vertical e os números apresentados aqui não correspondem à verdade, porque nós aqui a questão do desemprego está no auge mesmo. Estamos a falar, por exemplo, das próprias ungueiras, que hoje já não têm aquela venda que eles tinham naquele tempo. Estamos a encontrar um grande desafio no total, que no fundo acaba por despoletar num grande problema social, que o Estado terá que tomar medidas sérias, porque o que nós estamos aqui a acompanhar são medidas completamente paliativas. Ou seja, a Covid-19 veio simplesmente mostrar a nossa vulnerabilidade nas questões econômicas, apesar de que todos os países quase eles encontram distraído, mas nós as políticas de contenção ainda não as tivemos muito bem. Então este penso ser o meu ponto de partida para este debate. Ok. Coutinho, muito obrigado. Dito dali, consegue me escutar bem? Estamos com dificuldade de escutar o dito. Não, estou. Agora sim. Estou a ouvir. Ok. Dito, estamos aqui a falar exatamente de medidas que foram criadas pelo governo para cautelar o desemprego. Uma delas é não permitir, durante a vigência do estado de emergência, não permitir que os trabalhadores sejam despedidos do seu local de trabalho. Mas também vimos ali o Pedro falou da questão dos mototaxistas. Estamos aqui a falar dos trabalhadores que não estão empregados e que trabalham na sua conta própria. Será que o governo deveria criar algum incentivo para essas famílias? Como é que essas famílias conseguiram acautelar o seu modo de viver, né, durante esse tempo todo? Como é que eles conseguiram, uma vez que estavam proibidos para exercer as suas funções? Ok, muito obrigado. O mundo vive uma situação extraordinária, né, ou extraordinária, que tem a ver com a pandemia do Covid-19. E, segundo a Organização Internacional do Trabalho, estima que mais de 25 milhões de pessoas poderão perder o emprego, não é, como consequência da Covid-19. As empresas não têm capacidade suficiente para se manterem intactas no mercado e também poderem salvaguardar os postos de trabalho para os seus trabalhadores e poderem então manter os seus salários. No entanto, alguns países, né, avançados já começaram a tomar medidas para evitar que essas empresas atirem por desemprego milhares de cidadãos. Infelizmente, em Angola, não é, apesar do Presidente da República, através do decreto presidencial, ter colocado aí alguma medida para, então, proteger os trabalhadores nos seus postos de trabalho, parece que essa situação não está a ser cumprida. Por um lado, as empresas estão mesmo a despedir, não por desrespeito ao decreto presidencial, porque não têm capacidade suficiente para manter os seus trabalhadores nas suas empresas. Daí que o executivo angolano, antes de trazer... o decreto presidencial. Para além de estar a violar o decreto presidencial, nós entendemos que essa violação do decreto presidencial é, de certa medida, tem alguma razão de violar o decreto presidencial, porque não adianta estabelecer medida
não é, de medida de proteção ao emprego do trabalhador, enquanto que a minha empresa não está a render. Há um problema de produtividade. Então, vale a pena despedir do que manter essas pessoas, porque eu não vou ter a capacidade suficiente para poder suportar os encargos salariais. Porque estamos numa fase em que estas empresas não estão a produzir. Não é daí que o Estado, ao estabelecer essas medidas, também tem que criar incentivos, como o qual criar um programa de estabilidade econômica e social para as empresas, sobretudo as empresas pequenas e médias empresas, para poderem, então, conseguir suportar os seus encargos salariais e manter a produtividade das empresas. Nós vimos, por exemplo, em Portugal, não é? O governo português tomou uma medida acertada, onde, através do programa de estabilização econômica e social, não é, abriu uma linha de crédito para essas empresas num valor de 13 mil milhões de euros, para então ajudar a um universo de 100 e tal empresas ou 1000 empresas com esse encargo que o Estado está então a dar, ou seja, o Estado está a contribuir para que essas empresas não despedem os seus trabalhadores. Por outro lado, por outro lado, o nosso governo, para além de criar um programa de estabilização econômica e social, deveria também criar um incentivo fiscal. Nesse exato momento, o que queriam fazer? A isenção de impostos, sobretudo essa questão do IVA, entre outros impostos que pesam, de certa forma, não é, aos bolsos dos empresários. Deveria haver, não é, a isenção fiscal, o incentivo financeiro para que essas empresas tenham capacidade suficiente para não só manter a produtividade, como também manter os salários dos seus trabalhadores. Daí o governo não ter feito isso, simplesmente criou essa lei, não é, que é o de presidencial, onde estabelece que as empresas não deveriam despedir os trabalhadores. Só que, infelizmente, as empresas não estão a produzir. Então, na falta de produção, não tem como continuar a garantir o salário dos seus trabalhadores. A única opção que eles encontraram é despedir os trabalhadores. Mas, por um lado, também essas empresas deveriam se reinventar. Numa fase como essa, eles deveriam inventar, não é? Ou se inovar e se reinventar. Que é passar por digitalização dos seus serviços, não é? Através da internet, através de terceirização também dos seus serviços, contratar algum grupo de fornecedor e entrega de seus produtos, não é? Porque estamos a ver que a situação está mesmo caótica. Nós vimos também uma informação que circulou no Jornal da Angola, em que o secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores, que é o senhor Manuel Viage, propõe ao governo que se criasse um fundo de desemprego. Não é? Como é que isso funcionaria? Aquelas pessoas que estão a ser despedidas, através desse fundo, não é, se poderia ajudar essas pessoas que estão a ser despedidas. E são medidas que outros países também adotaram, como o Brasil criou, por exemplo, o chamado auxílio emergencial, criou também o chamado seguro-desemprego, não é? Toda essa medida, todas essas medidas visam acautelar que as pessoas, as famílias não passem fome. Mas o nosso Estado não fez isso. Traz simplesmente medidas improvisatórias, né? Vai improvisando com medidas que não têm, na verdade, pernas para andar. Nós, quando vimos o nosso Estado com o programa Coenda, que vai poder subvencionar 8.500 kwanzas às famílias vulneráveis, em situações vulneráveis, o Estado está a brincar com a vida das pessoas. Porque fazendo o cálculo, 200 e qualquer coisa kwanza não chega para qualquer refeição diária. Não chega. Eu acho que o Dito falou aqui uma muito importante. Isso é a mesma coisa que brincar com as pessoas, a tirar as pessoas. Sim. Sim? Sim. Pois, por outro lado,
Há um programa que foi também criado pelo Executivo, que é o PRODES, onde estamos a ver muita propaganda de que o PRODES vem ou visa ajudar a cautelar a situação financeira das empresas. Mas também há relato de pessoas de que essa publicidade que se faz não passa por uma mera campanha, não estão a ajudar as empresas, são falácias. E se estão a ajudar essas empresas, conforme estamos a ver a propagação, há denúncias que dão conta de que os diretores provinciais do Gabinete de Coordenação Econômica ou Desenvolvimento Econômico estão a criar uma espécie de discriminação. Vão efetivamente privilegiar os seus amigos, familiares. Muito obrigado. Sim. Muito obrigado. Sim. Vamos também, temos conosco os participantes que vão colocar perguntas na página do Facebook da Frente do Angola. Também sejam bem-vindos nossos participantes. Estamos aqui tanto para debater as políticas que visam combater o desemprego em tempos de Covid-19. Tanto o dito, Fernando, o dito abordar uma questão muito importante que tem a ver, primeiro, com a violação do estado de emergência, do regulamento do estado de emergência, devido diretamente à fraca produtividade, não é isso? Será que o governo até agora não deu nada que visa, não criou nenhum fundo que visa incentivar essas empresas para evitar o seu encerramento? Bom, nós precisamos olhar essa questão da violação do decreto presidencial do Executivo para o combate à grande endemia e a perda dos postos de emprego em duas perspectivas. De um lado, o Executivo tende a se acostumar a legislar de forma patriótica e de forma competente, porque não basta criar legislação, é preciso analisar o quadro concreto a que a nossa economia se desenvolve. Nós precisamos ter em mente que administrar é responder às preocupações resultantes da condição socioeconômica e histórica que o nosso povo desenvolve. Nessa perspectiva, o Executivo não tem tido capacidade, não é, de acompanhar de forma eficiente a condição das empresas. Nem sequer tem capacidade concreta de acompanhar o ritmo da desvalorização da nossa economia, ou seja, o ritmo a qual a nossa economia está a ser fragilizada. Nós temos uma economia bastante assente na importação. Logo, não há capacidade suficiente de manter essa importação. O Executivo deveria, ao nosso ver, compreender o quadro geral da situação em que nos encontramos, que é caracterizado por uma perda alargada dos empregos, incapacidade do governo de dar soluções eficientes aos problemas, incapacidade da banca em financiar a atividade econômica, e posto nesses termos a situação, é preciso encontrarmos algumas soluções. E enquanto solução, devemos primeiro compreender que em Angola o Executivo é o principal motor da nossa economia. Logo, deve ser ele a encontrar as seguintes medidas. Primeiro, estimular o consumo, conferindo o poder de compra aos cidadãos. Nós devemos encarar o consumo como uma das fontes de estimular e dinamizar a economia. Hoje temos uma economia quase paralisada porque o consumo está muito fragilizado. As famílias não têm poder de compra. Não havendo poder de compra, não há como circular a economia mediante o fluxo de capital. Não existe esse aspecto. Por outro lado, o Executivo deve potencializar as famílias por via de crédito agrícola, ou seja, bonificar os créditos da agricultura familiar e criar equipas técnicas que vão acompanhar essas famílias no meio rural a desenvolver uma atividade familiar robusta. Porque nós encontramos em Angola um país onde grandes pastos e grandes terras aráveis estão ocupadas por generais que fazem dessas fazendas de diversão. As fazendas não são espaços de diversão, são espaços de produção.
Então, nós precisamos potencializar as famílias que desenvolvem a agricultura familiar e, por via deste, facilitar o acesso à terra arável. Do outro lado, o executivo deve, não é, participar de forma direta e de forma indireta no escoamento de produtos agrícolas. Nós estamos a encontrar uma grande dificuldade devido à escassez de produtos agrícolas nos mercados, nos centros urbanos. O que é que está a fazer nessa circunstância o exército angolano, por via dos seus meios de transporte, para facilitar os produtos agrícolas? Não há uma intervenção do exército, a não ser quando mantém a segurança nas ruas, mas nós precisamos pegar o exército, não é, através dos seus meios de transporte e facilitar o escoamento dos produtos. Também o executivo deve aligerar a carga fiscal sobre as indústrias. Deve criar um mecanismo que vai aligerar os empresários. E, por outro lado, temos que encontrar um espaço de criar as grandes obras. São as grandes obras que tiraram as grandes nações das crises. Se nós recuarmos na história norte-americana, depois da Guerra da Secessão, Lincoln procurou dinamizar a economia mediante a construção do canal, da construção das grandes barragens de Hoover, enfim. Essas grandes obras dinamizam a economia porque geram emprego, ainda que forem empregos sem grande remuneração, mas pelo menos conseguem colocar alguma renda na mão das famílias. Então nós precisamos abrir as grandes obras. E as grandes obras nesta fase poderiam ser as vias terciárias e as vias secundárias. Para quê? Para interligarmos o país. Nós temos um país assimétrico e que se apresenta como uma ilha. O nosso país é uma ilha, por quê? Porque está todo desarticulado. Nós não temos uma linha que comunica o litoral, o centro e o leste. Não temos uma linha que comunica o norte, o centro e o sul. Logo, temos um país desarticulado, que se tornou numa ilha. Precisamos criar vias de comunicação terrestres, não é, que vai interligar o país. E quando falamos de vias terrestres, não estamos só a pensar no asfalto, o asfalto é muito caro. Nós podemos pensar nas gavilhas. Nós lá no Planalto chamamos de gavilha como olombue. São aquelas pedras que o colono usou para pavimentar boa parte das estradas terciárias no Planalto Central. Quem vai para o Planalto Central sabe que temos vários municípios com estradas em condições, mas sem asfalto. Tem ali as gavilhas. Até a Rússia tem apenas 40% das suas estradas asfaltadas. Outros 60% estão interligadas por via das gavilhas. O executivo precisa de encontrar essas soluções engenhosas, mas que trazem soluções concretas para nossos problemas. Se conseguirmos escoar os produtos, não é, do Planalto, do Norte, do Sul do país, para os diferentes pontos do país, teremos um comércio também mais fluido. E essas medidas deviam todas ser acatadas pelo executivo e encontrarmos, então, forma de sairmos do marasmo em que nos encontramos. Por outro lado, o executivo tem de pautar por uma governação patriota e honesta. Ora que o executivo criou o programa Quenda para fazer uma campanha, quer dizer que até da fome das pessoas nós estamos a fazer campanha. O executivo cria, através do programa Quenda, um espaço para beneficiar 5 municípios num país onde temos 164 municípios. A primeira grande discriminação e a falta de patriotismo começa ali. O país tem 164 municípios, o executivo cria um programa para aliviar 5 municípios. Por outro lado, vai aliviar as famílias com 8.500 kwanzas, que distribuído na razão mensal, dá-nos uma razão de 280 kwanzas diário. Para uma família como as nossas angolanas, onde temos perto de 5 a 6 membros, é inconcebível. O presidente da República devia sentar e compreender-se quanto é que custa um pequeno almoço na Cidade Alta, quanto é que custa o almoço no palácio, para depois transferir isso para as famílias, porque a governação não pode ser um espaço para pensarmos que somos os quase deuses. Nós somos também cidadãos que depois atingimos o poder. Se, enquanto governante, não consegue ter uma alimentação, enquanto o governante não consegue ter uma alimentação em volta de 15.000 kwanzas, como é que tu transfere para uma família 8.500 kwanzas mensal? O Brasil, por exemplo, só para terminar, o Brasil, além da Bolsa Familiar que criou, o Brasil encontrou como solução emergente a distribuição de R$64, que equivale
desculpa, 60 reais, que equivale a 64 mil kwanzas em Angola. Olha para a disparidade. O Brasil tem 200 milhões de cidadãos. Não são 200 mil cidadãos, 200 milhões de cidadãos ou de habitantes. E nós em Angola estamos com perto de 30 milhões. Não consigo lhe ouvir, Rafael. Não consigo ouvir o Rafael, não consigo ouvi-lo, Rafael. Será que aí no BIE é possível, 280 kwanza, uma família ter uma refeição condigna com esses 280 mil, ou seja, 280 kwanza? A outra questão que vou dirigir ao Pedro é também há problema de despedimento nessa altura da vigência do Covid? A questão do despedimento é praticamente global. Para além de afetar o mundo todo, Angola, o BIE não fugiu à regra. E por aquilo que os colegas que me antecederam abordaram, a questão das medidas de alívio econômico, eu acho que é mais um instrumento que o governo criou para, de certa forma, servir como uma beleza lá a nível da própria documentação, porque efetivamente as medidas de alívio econômico estão muito viradas à autopromoção do governo-estado. E em vários momentos temos um grande problema de legislar. Nós legislamos muito, mas temos dificuldades em fazer um acompanhamento daquilo que legislamos. É o que acontece muitas das vezes com as nossas leis aqui em Angola. Não há justiça fiscal. E a questão do fundo do desemprego, que um dos colegas mencionou, aqui seria muito importante ser referenciado. E, por outra, se o nosso executivo tivesse em conta a questão efetiva das medidas de alívio econômico e do próprio fundo de emprego, haveria a redução do desemprego e este teria um impacto imediato na redução da pobreza. E depois a questão da redução do desemprego também tem um impacto negativo na produtividade. É o grande problema que nós estamos aqui a enfrentar. É que muitas pessoas são pobres. Imaginemos hoje, o saco de adubo aqui no BIE está a custar quase 32 mil kwanzas. E o milho faz parte dos produtos que consomem muito adubo. Um salário de um soba, o soba está agora a ganhar 15 mil kwanzas. O soba, se quiser produzir o milho, terá de ficar 2 meses sem consumir nada do seu salário para comprar um saco de adubo. Ainda assim terá que arranjar mais 1000 kwanzas para acrescentar no saco de adubo. Imaginemos quando é que nós vamos ter uma produção à escala, como é que vamos ter uma agricultura familiar assente no desenvolvimento do país e das próprias famílias, se não há incentivo. E um outro desafio é que os nossos gabinetes, falou também aqui o dito, os nossos gabinetes de desenvolvimento econômico, esse projeto está completamente alterado, um projeto completamente alterado a um grupo privilegiado. Os concursos não foram abertos. Aquilo era um concurso de 24 horas, depois de 48 horas se sabia que o fulano passou, o fulano não passou. Agora, se hoje o governo está preocupado em dar incentivo naquele que faz agricultura mecanizada, quando é que estará preocupado com o pequeno produtor? E depois, nós temos aqui muitos produtos a se estragarem. Falou também agora o dito, há muito produto a se estragar. Por exemplo, o ano passado estragou toneladas e toneladas de pera, porque as estradas não estão em condições. Agora, o governo, se quiser desenvolver o setor da agricultura, poderia converter o programa do PIME. O programa do PIME não passa de um encargo financeiro. Poderia converter grande parte deste programa para não campanha, mas na efetivação, ou seja, na organização das estradas que ligam o campo e a cidade. Porque a questão tal do desemprego, que nós estamos aqui a aclamar desde que começamos o nosso debate, já se vivia desde o ano passado, antes da Covid.
Eu lembro que um dos relatórios que a direção da estatística, o Instituto de Estatística apresentou, até o ano passado, já eram quase 32%, de desempregados que Angola controlava. Imagina que antes da Covid, nós já tínhamos o desemprego. Agora, se já... Sim. Sim. Pedro, não acha que o governo deveria criar, fazer mais investimento a nível local, nesse caso, construindo indústrias a nível das zonas produtoras para evitar que os produtos estraguem, no caso do tomate? Se houver alguma indústria transformadora na província do Bié, então evitaria que esses produtos poderiam estragar. O escoamento de Bié para Luanda, Bié, Uambo, é para onde, por exemplo? Bem, essa para mim seria uma necessidade urgente de se fazer investimento direto no escoamento dos produtos. Aqui produz-se muito, mesmo com a questão do adubo caro, mas ainda aqui produz-se muito milho, há muito feijão, mas há muita gente com quase que a corda no pescoço que não consegue alternativas. Para isso, há toda a necessidade urgente por parte do governo, no sentido de dirigir os seus investimentos mesmo na área da agricultura, porque só a agricultura familiar é que sustentou o país naquele tempo. E agora, se estamos preocupados com a indústria, com a agricultura mecanizada, devemos muito bem começarmos a refletir o que é a indústria, o que é a agricultura familiar. E é um lado que quase que o governo esqueceu, mas sustentou Angola quase que inteira, no tempo antes e depois da independência. Ok, muito obrigado. Dito, quem e como deve ser fiscalizado esses problemas que nós acabamos que acabou de abordar aqui, estão ligados às promessas que o governo fez para poder incentivar as empresas, e para as empresas também terem capacidade de poder pagar salários. Então, isso o valor também é garantir o sustento das suas famílias. Quem e como devemos fiscalizar? Bem, nós os cidadãos devemos ter a capacidade suficiente para então fiscalizarmos se eventualmente há esses programas funcionais, né? Há esse projeto que o próprio presidente vai destinando a essas empresas para ajudar a reanimar as empresas, né? Como é que podemos fiscalizar? Nós precisamos pegar os projetos, estudar os projetos primeiro. Depois de estudarmos os projetos, vamos no terreno para sabermos eventualmente se esses projetos foram executados. Vamos, por exemplo, na direção da associação social, né? Porque também está a fazer parte destes programas que o Executivo diz alocar ou destinar às empresas. Vamos lá saber. Vamos ao Gabinete de Desenvolvimento Econômico, vamos lá saber também até que ponto esses programas estão a ser executados. E temos que entrar também em contato com os supostos beneficiários, né? Para saber se realmente receberam dinheiro, esse dinheiro como está a ser aplicado, não é? Então, esse é um conjunto de fatores que podemos adotar para a fiscalização desse projeto. Porque nós temos um governo que mais reúne no mundo e produz pouco. Temos um governo que apresenta mais estatística e muitas dessas estatísticas são falsas, não é? Confrontantes com os dados reais contrastam. Então, nós precisamos mudar de comportamento, nós precisamos exigir do Executivo que faça melhor as coisas. Daí que nós dissemos que o governo deve adotar políticas de alívios fiscal, né? Para ajudar a reanimar a saúde financeira dessas empresas através de isenção de impostos fiscais, a facilitação de microcrédito, não é? Para que médias, pequenas
ou pequenas e médias empresas possam então desenvolver inúmeras dificuldades para se manterem funcionais. Mas há um dado também aqui que podemos ressaltar. O governo precisa investir Estamos a ter dificuldade com o vídeo. Nos setores, em novas áreas em que o governo tem de investir ou temos a urgência de investir. Me ouvir? Consegue me ouvir? Estamos a ver, estamos a ver. Alô? Pois, Sim. nós dissemos que o governo deve criar incentivo e institucionalizar em Angola uma gama de trabalhos. Não é? Mas essa gama de trabalho passará pela abertura de novos postos de trabalho, abertura do mercado, para que então consigamos investir em novas áreas, como área de negócio, indústria, agricultura, entre outras, estabilização de emprego e a nível econômico. O governo também deve criar mais centros técnicos profissionais para adotar a juventude de conhecimento e ferramentas suficientes para que essa juventude não dependa única e exclusivamente do Estado. Porque à medida em que essas pessoas são formadas, são adotadas de conhecimentos e capacidades técnicas, elas por si só vão criando os seus postos de trabalho, vão criando, vão conseguir se reinventar no mercado. Então, daí também que temos estado a apelar a esse governo, que depender de recursos externos não criam desenvolvimentos, né? Ou os recursos externos não criam desenvolvimento para o país, não cria produção interna. Então, o Estado, nesse exato momento, deve refletir, essa pandemia deve servir de lição para o governo angolano, não é? Porque o governo deve apostar na produção nacional, deve facilitar também o crescimento econômico, porque nós estamos mal. Não é? Tudo isso por quê? Porque temos um Estado, um governo teimoso, temos um governo que acha que só ele pode fazer tudo e alguma coisa, os outros não podem apresentar soluções aos problemas que estamos a viver, os outros não podem apresentar programa, e isso tem pesado, de certa maneira, na vida dos cidadãos. Não. O investimento na educação também é uma das medidas, não é? O aumento da qualificação a nível de centros profissionais. Temos, por exemplo, o ensino pré-universitário em Angola, que chama disponíveis, não é? Eu sou daqueles que defendem que esse centro pré-universitário deveriam ser encerrados para abrir, então, um leque de centro de integração e formação profissional. E o estudante ou aluno que sairá amanhã nesse centro já terá uma profissão na mão. Não é o contrário do que vivemos hoje. Há centro pré-universitário que chamam punido. O estudante ou aluno sai daí sem qualquer uma profissão e todo mundo vai olhando no Estado como o único que tem a possibilidade de empregar as pessoas. Ok, dito. Muito obrigado. Não pode ser assim. Muito o Estado obrigado. deve criar mecanismos. Ok, muito obrigado, Dito. O Levi já está num tempo calado. Vamos dirigir agora algumas questões para o Levi. Levi, hoje é dia 5, nos falta 4 dias para terminar o estado de calamidade, não é isso? De acordo com o regulamento, está proibido o despedimento. E as empresas continuam sem, contudo, terem fundos suficientes para continuar com o trabalho. Alguns estão a respeitar este momento. Será que depois de terminar o estado de calamidade haverá despedimento em marcha? E como é que o governo terá que fazer para poder evitar que isso aconteça? Tudo indica que poderemos ter despedimentos em massa, porque a economia vai entrar numa grande recessão, e já está, ou seja, vai agravar a recessão. Mas uma das medidas para que se evite esta situação
é, de um lado, uma intervenção direta do executivo, através da bonificação das empresas e também aligerar a carga fiscal das mesmas empresas, bem como o setor privado deve se reinventar, sobretudo nos negócios ligados às tecnologias. Porque se procurarmos explorar um pouquinho os perfis psicológicos e as tendências psicossociais dos cidadãos, não só em Angola, mesmo ao nível do mundo, na fase pós-Covid, não é? Os negócios online poderão ter alguma credibilidade. Mas também o executivo deve procurar abrir as portas para a promoção do turismo interno, o turismo interno. Isso faz-se muito pela capacidade de consumo dos cidadãos. É urgente que se faça uma redefinição das tabelas salariais e, ao mesmo tempo, um incentivo da produção interna, para termos uma certa capacidade de equilíbrio entre o preço e os salários, que o que tem estado a detonar as famílias angolanas é o nível do crescimento galopante dos preços no mercado. Se nós encontrarmos uma forma de garantir produção em certa escala ao nível nacional e equilibrarmos os níveis salariais, isto poderá dar, então, um certo equilíbrio, um certo aligerar das economias das famílias. Mas será indispensável a intervenção do Estado na economia, porque nós não podemos ter a ilusão de imitar as economias ocidentais. Nós temos uma economia muito especial, muito diferenciada. A nossa economia não é de mercado, a nossa economia poderíamos chamá-la economia de grupo, porque é o grupo do partido no poder que arregimentou uma série de indivíduos que têm acesso aos cofres do Estado e se chamaram empresários. Então, estes não têm um mercado a disputar. Eles têm um circuito de circulação de capitais que vão, então, disputando entre si. Logo, com essa economia de grupo, é preciso que o Estado assuma a sua responsabilidade de intervir fortemente no mercado para, aos poucos, ir criando um mercado real, onde os empresários sejam catalogados pelas suas competências e não pelos seus cartões de militância. Aí, por esta linha, nós estaríamos a dar passos seguros. Eu, quando falamos aqui cartão de militância, não quero dizer só que os empresários estão apenas no partido que governa. Nós temos empresários na clique política. A clique política, a classe política angolana que se constituiu em empresários. Então, nós precisamos dar espaço àquelas pessoas que realmente têm iniciativa e têm credibilidade, mas com uma certa intervenção forte do Estado, porque é o Estado quem condiciona toda a vida econômica em Angola. Se pensarmos uma economia fora do executivo, estaríamos a ser ilusionistas. Não temos condições para esse quadro que atende um mercado. Não, não temos um mercado de capital, nem um mercado econômico. Ao banco, ligado ao banco BPC, que irá levar a cabo exatamente alguma reestruturação do banco, e sabemos que o banco BPC está instalado, o banco BPC está instalado a nível nacional e vão revolucionar o banco, e é claro que isso vai levar muito despedimento. Qual é o impacto que isso vai ter nos trabalhadores do banco BPC? É uma pena. É uma pena que não há vontade de resolver o problema do BPC. O problema do BPC é um problema de banca. Na banca, quando a banca está com dificuldade, é porque geriu mal os seus créditos, geriu mal os seus ativos. E as pessoas que produziram o crédito mal parado no BPC estão identificados. São dirigentes políticos, são generais. Essas pessoas têm que ter a hombridade de forma humilde, assumirem a sua culpa na bancarrota do banco e encontrar uma solução dialogada para tirar o banco da situação em que se encontra. Porque se a gente partir para a reformulação do BPC, para a revolução do BPC, a reforma do BPC, o BPC já sofreu várias intervenções. Até o momento nunca houve resultados positivos. Por quê? Porque é a mesma clique que faz do BPC um espaço de saca. Nós acompanhamos, mesmo o BPC com sérias dificuldades, coisa de meses, o BPC sofreu novamente um desfalque de perto de 400 milhões. E aqui vamos dizer que nós precisamos fazer o quê?
é preciso responsabilizar as pessoas. Por quê? Porque, afinal de contas, estamos nos chamados novos tempos. A nova era tem que ter uma nova postura ética. Não podemos ter novos problemas com as velhas soluções. Se os problemas são novos, as soluções têm que ser também novas. Agora nós encontramos velhas medidas... Fernando, muito obrigado. Muito obrigado. Sim, muito obrigado. Já temos pouco tempo. Vamos passar agora para o BIE. Provavelmente o BIE então está localizado o Pedro Agostinho, que é o coordenador do projeto Cidadania. No BIE, qual é o contexto em relação a essa notícia da reestruturação do Banco BPC? Como é que será exatamente os trabalhadores dessa função, independentemente de se vão passar para a reforma, mesmo que não atingiram a sua idade para esse efeito? Bem, quanto à questão do BPC, na verdade é preocupante porque o BPC é dos maiores bancos e quando chega um momento em que cai numa insegurança total, a preocupação quase que é nacional. Agora, quanto aqui, graças a Deus graças a Deus não, até aqui não temos relatos de despedimentos, ainda continuam a trabalhar, mas há toda a necessidade de mandar muita gente para a reforma, porque é preciso mesmo reformular a nossa banca, é preciso que a nossa economia caminhe, é preciso que o BPC volte a ser aquele banco que tinha muitos lucros para os angolanos e, em contraparte, fornecia muitos créditos, e só assim é que haverá o incentivo e o cumprimento do investimento. Agora, a própria... Indo ao fundo da questão, o BPC, por ser um banco público, não pode ser tão inseguro ao ponto de sofrer saques constantes. O ano passado teve saque, este ano teve saque, mas então quem é esta pessoa? Quais são as ordens que fizeram com que essa pessoa se aproveitasse do dinheiro do BPC, que no fundo é o dinheiro de todos nós? Temos um grande problema temos um grande problema de responsabilizar as pessoas. Eu penso que este caso não pode também ser impune, tal como algumas outras dívidas que depois foram obrigados a repassar para a Recredit, que é para ver se o banco é recapitalizado. Então, quanto ao nosso ponto de vista... Sim, sim. Então, já temos algumas perguntas que é importante, porque também estamos a contar com nossos participantes. Sim, sim. Até agora estão produtores que estão a falar, mas agora temos perguntas dos participantes. Qual é a fonte das associações para poderem apurar o número real das empresas em Angola que estão a falir durante esta fase da pandemia? Essa pergunta é dirigida ao Fernando. Qual é a fonte das associações para poderem apurar o número real das empresas em Angola que estão a falir durante esta fase de pandemia? Bom, nós, de um lado, temos estado a acompanhar aquilo que são os relatórios oficiais do Executivo, os dados disponibilizados pelo Centro de Estudos Econômicos da Universidade Católica, bem como as outras leituras de especialistas que também dão opiniões em relação à questão da economia do país e vão acompanhando as linhas de desemprego. Nós temos essas três fontes fundamentais, os relatórios oficiais e os posicionamentos do Departamento Econômico da Universidade Católica, bem como os artigos de opiniões especializados. Ok. Vamos resumir, porque temos pouco tempo. Essa questão foi colocada pelo Mazonjama Jorge. Há uma questão que ele dirige, que foge um pouco daquilo que é o nosso tema, tem a ver, e qual é a opinião, ainda é de Fernando, para o Fernando, qual é a opinião, qual é a sua opinião sobre a reabertura das aulas e se é a favor de se anular o ano letivo? Quem poderá, permitam-me, a pergunta, há muitas perguntas agora da Silver. Vou repetir, qual é a sua opinião sobre a reabertura das aulas e se é a favor de se anular o ano letivo? Quem poderá pagar milhares de professores do ensino público? Bem, o ensino não pode parar, mas também não pode reabrir a qualquer preço.
pelo que entendo eu que era necessário que o Executivo antecipasse os testes em massas, nós precisamos testar nas comunidades, depois precisamos realmente criar as condições eficientes de segurança. Se houver essas garantias concretas, honestas e patrióticas, ali podemos ter alguma garantia de avanço. Será que nós vamos retornar nas nossas escolas a figura do vigilante escolar, que é uma figura que nós tínhamos no contexto colonial? Porque corremos o risco de mandar a criança para a escola com uma máscara branca e voltar com uma castanha, porque trocou com o colega e achou mais bonita. Quer dizer, nós precisamos repensar com frieza a situação, porque até o momento nós acompanhamos a notícia de Camarões. Camarões retornou às aulas e num espaço de 2 dias teve 400 casos de contágio. Então, será que precisamos experimentar isto ou então devemos, de forma inteligente, acautelar? Porque a medida do Executivo é: vamos abrir dia 13 de julho o ensino superior e o ensino secundário. Se tiver tudo bem, reabrimos os outros subsistemas. Se tiver mal, todos vão para o Calumbo. É mesmo isso o racional? Agora, pesa ao Executivo disponibilizar os ordenados dos professores ou pesa ao Executivo vir a perder vidas? Por outro lado, por que é que nós não acautelamos a questão do reinício das aulas no mês de setembro, uma vez que, mesmo enquanto professor, sabemos que não tivemos aulas suficientes, nós estudamos apenas 1 mês e 16 dias. Significa que nem concluímos o primeiro trimestre. Logo, podemos reabrir o ano letivo em setembro, voltarmos no sistema da Unesco, aonde já estávamos, que nós só saímos dali por conta das eleições de 92, nós tínhamos o ano letivo que começava em setembro e terminava em julho do ano seguinte. Podemos reentrar neste sistema. A grande problemática aqui só vai ser acautelar a questão do Orçamento Geral do Estado, porque nós temos o nosso Orçamento Geral do Estado, à luz do artigo 104 da Constituição, como sendo uma unidade unitária. O nosso orçamento é unitário, é anual. Mas o Executivo, face à situação concreta, pode criar um orçamento que acautele essas situações todas. E, por outro lado, nós temos um único ano letivo que está a ser perigado por conta da situação em Luanda. A evolução epidemiológica do vírus é bastante forte em Luanda e nas demais províncias não. Por que é que nós queremos sacrificar as demais províncias no seu ano letivo em função de Luanda? Tem uma resposta imediata. Os grandes colégios privados, que são propriedade dos titulares do Ministério da Educação, estão em Luanda. E eles não querem participar dos negócios. O ensino está a reabrir por conta de interesses econômicos de grupos. São grupos identificados com os colégios privados que estão a pressionar a reabertura do ano letivo, porque senão nós devíamos reavaliar a questão de Luanda, abrir as demais províncias e depois tem uma questão de fundo. As pessoas se pesam nos salários. Os salários, honestamente, quem entende de investimento sabe que as empresas têm que ter um plafond que lhes dá cobertura de 3 meses para pagamento de salários. E não aconteceu isso com o ensino privado. As escolas privadas. Ok, Fernando, muito obrigado pela sua abordagem. Há uma questão dirigida, hoje parece-me que saiu o Pedro. Há uma questão dirigida ao dito Dali. Diz assim, qual seria o real papel do Instituto Nacional de Segurança Social nesta fase? É a primeira. A segunda, será que as associações estão a cumprir com as suas funções nesta fase? Se cada um dos projetores fosse eleito agora presidente da República, qual seria o seu foco? Essa questão está dirigida ao dito da lei. Ok. Bem, obrigado mais uma vez. O papel da segurança, do Instituto Nacional de Segurança Social, numa fase como essa, o que devia fazer é devolver aquele desconto salarial que tem estado a fazer aos trabalhadores. É um momento que exige um esforço de nós, um momento que exige solidariedade a todos nós,
daí que esse Instituto Nacional de Segurança Social tem de se solidarizar com os angolanos pela situação em que estamos a viver e não proceder o desconto, no sentido de devolver também aquele desconto que já foram feitos no Instituto Nacional de Segurança Social. Isso estaria a ajudar, de certa forma, a mitigar alguns problemas sociais que os familiares, os trabalhadores estão a passar em suas residências, com a carência de comida e com o custo de vida que continua a disparar no mercado informal e no mercado formal neste exato momento. Quanto à outra questão que nos colocam, se as organizações continuam a fazer o seu trabalho, bem, eu acredito que estamos a fazer, mas de uma forma restritiva, não estamos a fazer o trabalho como deveria fazer, porque há restrições que nos impõem a não desenvolvermos as nossas atividades a 100%, mas, de certa forma, quer à distância, estamos a trabalhar e estamos a intervir, não é, na campanha que foi inicialmente desenvolvida pelo governo, para que, ou seja, que apela ao confinamento dos cidadãos em suas casas. As organizações estão, sim senhora, a contribuir e continuamos a desenvolver as nossas atividades de forma restritiva, mas estamos a trabalhar. A última questão que colocaram, se eventualmente fôssemos eleitos, qual seria o meu foco, caso fosse eleito um presidente da República? Qual seria o seu foco? Ok. Bem, a primeira medida seria a revisão da Constituição. Essa é a primeira medida, porque não há um país que se desenvolveu com a centralização de poder. Não há nenhum país que se desenvolveu, não é, com excessivos poderes que o presidente da República tem. Então, precisamos primeiro revisar a Constituição, reduzir os poderes do presidente da República, permitir a realização das autarquias em todo o país, não é? E também eliminar a forma de eleição do presidente da República, que apanha boleia por intermédio da lista dos deputados. Tinha de haver candidaturas independentes. Daí para então permitir a competitividade na disputa eleitoral. Outra medida, de certa forma, se apostar massivamente na educação e saúde. Porque apostar na educação e saúde, vamos desenvolver Angola. Apostar na educação e saúde, vamos desenvolver a agricultura. Apostar na educação e saúde, vamos estar a permitir o de produtos e bens. Apostando na educação, vamos certamente colocar Angola no lugar em que merecia estar até hoje. Então, isso seria uma das primeiras medidas, caso eu fosse eleito presidente da República, é a revisão da Constituição, para permitir que outros poderes funcionem de forma isenta, independente, que não haja interferência direta ou indireita de quem governa o país hoje. Essas seriam as primeiras medidas a serem tomadas. Ok, quero dar ao Fernando mais um minuto apenas. Se fosse eleito como presidente da República, qual seria o seu foco? Temos um minuto e meio, simplesmente. Duas medidas. Medidas imediatas. Garantir o cumprimento do artigo 90 na sua linha C, na sua linha I da Constituição, que assegura a distribuição e a fruição dos benefícios da riqueza nacional para todos os cidadãos. No plano político, é urgente a reforma da Constituição. A reforma da Constituição deve permitir uma eleição republicana dos titulares dos órgãos públicos, nomeadamente eleição direita do presidente da República através do voto do povo e não uma eleição do presidente através da lista do partido. Segundo aspecto na reforma da Constituição, a introdução da eleição de candidatos independentes para presidente da República. Nós precisamos eleger um presidente que venha ou não do partido político.
O presidente tem que ser aquele que reúne maior consenso. Um outro aspecto ainda, reforma na eleição dos deputados da Assembleia Nacional. Não podemos continuar com uma república em que os deputados são eleitos em listas fechadas e bloqueadas. Nós temos que eleger os deputados em listas abertas. Um deputado que faz a sua própria campanha e não pela via do partido. Por último mesmo, o que é imediato, autarquizar o país. É preciso autarquizar o país, porque com as autarquias se vai gerar emprego, se vai fazer uma poupança de salário por parte do Estado, porque nós temos no país 164 administradores municipais que com as autarquias param de receber salários do Estado. Temos 455 vice-administradores municipais que com as autarquias param de receber salário direto do Estado. Por quê? Porque o salário dos titulares vira da sua respectiva autarquia. Então, nós pensamos que a reforma da Constituição, a eleição do presidente e dos deputados, as autarquias em Angola são pontos fundamentais que qualquer presidente da República comprometido devia pugnar. Ok, Fernando, muito obrigado. Já estamos quase mesmo no fim. Vamos dar 30 segundos para o Dito. Quer dizer alguma coisa para terminarmos? O Coisa entrou agora. Só para dizer também que fomos convidados para esse encontro a dona Maria Gina Monteiro, que é política e membro do Prazar, que por questões por razões técnicas não foi possível ela participar. Portanto, dali, temos 30 segundos para dizer alguma coisa, vamos encerrar. Não percebi a questão. Sim, tem 30 segundos. 30 segundos, quer dizer alguma coisa? Não percebi a questão. Audito, você tem 30 segundos para dizer alguma coisa. 30 segundos. Vamos encerrar. Diga. Não consigo ouvir. Ok, estamos com dificuldade. Não consigo ouvir. Sim, estamos com dificuldade. Quero aqui dizer que também o Evaristo Manuel deu aqui um comentário que devo dizer que as políticas para mitigar o pós-Covid não estão a funcionar e não vão funcionar. Podemos aqui elencar alguns exemplos, mas a cesta básica e não é compatível à realidade do mercado menos privilegiado. O 2.500 kwanza é uma autêntica falta de consideração ao angolano e não se acredita que um governo venha dar qualquer coisa com 233 kwanza dia e acha que vai tirar a família da pobreza extrema. Isso. Ok, vamos encerrar. Quero aqui agradecer ao Fernando Saquaela, que é professor e ativista. Muito obrigado por esse encontro. Também agradecer ao Dito Darli, que é o coordenador da Associação Lauleno, na província do Mocico. Também agradecer ao Pedro Agostinho, que é o coordenador da Associação do Projeto Cidadania na província do Bié. Muito obrigado ali à província do Bié. E também acreditamos que a dona Mariazinha no próximo encontro estará conosco. Temos também que agradecer os nossos participantes que dirigiram pergunta a este encontro. Muito obrigado a todos e estamos juntos na próxima semana. Boa tarde.